Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Convido os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Diz o seguinte, meus irmãos: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses dias últimos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra poderosa que criou e governa todas as coisas e se encarnou para cumprir o plano de redenção, de salvação do nosso misericordioso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é esse que herdou mais excelente nome. Nós estamos reunidos para louvar, para adorar, para reconhecer que Ele é digno de toda adoração e, como Ele bem mesmo ensinou em certo tempo, adoração que não deve ser nem no monte, nem no templo, mas deve ser em espírito e em verdade, com todo o nosso espírito, guiados pelo Espírito Santo e em conformidade com a verdade da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a se colocar em pé e juntos cantarmos em espírito e em verdade, pois para adorar ao nosso Deus é que fomos criados, é que existimos para o louvor da glória do único e verdadeiro Deus. E após cantarmos essa música, peço que o nosso irmão seminarista Ismael nos dirija numa palavra de adoração ao Senhor, orando em nome de Jesus. Te adoramos.
nosso grandioso e poderoso Deus, adoramos ao Senhor, ao seu nome, porque o Senhor nos separou para ser um povo do Senhor, porque o Senhor completou a obra para que deveria ser completa em Cristo Jesus, e por isso temos acesso a Ti, e por isso aguardamos o retorno do Seu Filho. Louvamos ao seu nome, engrandecemos e adoramos, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nos conduza cada vez mais em santidade na Tua presença e aceita a nossa adoração. Esse é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se assentar e abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Eu convido a igreja a fazer uma leitura alternada desde o versículo 2 até o versículo 20. Eu leio versículos pares e peço que a igreja leia os versículos ímpares. Um texto muito contundente e que destaca que não basta frequentar um local de culto, como estamos fazendo, mas como cantamos, isso deve ser feito em espírito, em verdade, porque Deus vê o interior. Deus não se impressiona com o exterior e com as aparências, mas Ele lida com a realidade e por isso chama o seu povo ao arrependimento, à santificação, ainda que seja um povo que seja frequente no seu serviço de culto e de adoração ao Senhor. Então vamos ler juntos, irmãos, de modo alternado. Eu leio versículos pares e peço que os irmãos, a uma só voz audível, leiam os versículos ímpares, Isaías 2, do 2 ao 20. Diz lá a palavra do nosso Deus, meus irmãos: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em nossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tomado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando Estendeis as mãos, escondo a vossos olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E o que a boca do Senhor diz não volta atrás. A palavra do Senhor se cumpre, porque não precisa de ajuda, não precisa de apoio para ser realizada, ela é suficiente. Queridos irmãos, depois de lermos essa advertência tão contundente, tão dura para o povo naqueles dias, nós não podemos caminhar na liturgia desse culto sem também confessar que somos pecadores. É possível que não repitamos erros tão graves quanto os aqui distintos, mas ninguém está livre da hipocrisia, da superficialidade, do por fora, como diz o ditado, ser bela viola e por dentro ser o pão cheio de bolor. Então vamos orar, queridos. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa para que cada um diante de Deus coloque aquilo que caracteriza a rebeldia, rebelião, aquilo que realmente diante de Deus é como essas feridas cheias de pus, de secreção infectada. Que a gente possa realmente colocar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é santo, 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 e nós precisamos ser santificados, purificados. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir que o nosso irmão Marcos seja o nosso porta-voz diante do trono de Deus, nos conduzindo numa oração, confessando que somos pecadores, carentes do perdão, da misericórdia de Deus. E após o irmão concluir a sua palavra de oração, convido todos a se colocarem em pé e juntos, a uma só voz, vamos orar também como Jesus nos ensinou a orar. Então, alguns instantes de oração silenciosa que será quebrada, silêncio que será quebrado pelo nosso irmão Marcos nos dirigindo em oração. Oremos.
Aleluia. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Oremos juntos, irmãos, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu peço que os irmãos presbíteros venham à frente para que passemos a ministração da Santa Ceia. Por favor, nossos irmãos presbíteros se acheguem para ministrarmos a ceia do Senhor. Os irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, desculpa. 1 aos Coríntios 11, do 17 ao 34, o apóstolo adverte a igreja sobre correções urgentes que eles também precisavam implantar, apesar de se reunirem, apesar de fazerem reuniões, mas que precisavam ser adequadas à vontade e à instrução do Senhor. E em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, nós vamos ler o seguinte, irmãos: Nisso, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O texto é bem claro em nos mostrar que não é apenas mais uma refeição, que esse não é o momento de atender a necessidade física do corpo, de comida e de bebida. Creio que todos os irmãos já tiveram a bênção nessa manhã de tomar o seu cafezinho, comer, quem sabe, uma fatia de pão, um pão com manteiga. Louvado seja Deus, você já se preparou fisicamente para participar desse momento. Mas como diz o texto, é necessário um preparo espiritual, um preparo inclusive racional. O mesmo apóstolo Paulo nos diz que devemos apresentar um culto racional. Ele não diz aqui, olha, se você estiver sem pecado, aí sim, participe da mesa, porque isso é impossível. Nós acabamos de confessar os nossos pecados e confessaremos de novo hoje, porque até que Cristo volte, nós estamos em processo de santificação, de restauração. Mas como diz o texto, não se deve participar dessa mesa sem discernimento. E é por isso que o conselho examina aqueles que são aprovados para a sua profissão de fé e participar dessa mesa. E é por isso que também o conselho por vezes afasta da comunhão alguns que pelos seus atos dão provas de que não entenderam direito o quanto é importante uma vida de santidade, de testemunho diante de Deus, para que realmente busquem a restauração e a situação digna, né, para participar dessa mesa. Então, queridos, aqueles que já deram provas desse discernimento do que é o corpo de Cristo, corpo que estava naquela cruz, sofrendo o castigo que nos traz a paz no nosso lugar. Corpo de Cristo que se faz presente toda vez que 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, tendo Ele como cabeça, como único pastor, como único Senhor. Corpo de Cristo que desfruta da presença mística, inseparável do próprio Deus Filho, apesar de invisível, porque na sua onipresença está conosco e está à direita de Deus Pai. Todos esses devem participar da ceia do Senhor e serão convidados a ficar em pé para mais facilmente os presbíteros
distribuírem os elementos. Mas antes de ficarem em pé, vamos orar mais uma vez e pedir que Deus tome do uso comum a parte dos alimentos e, igualmente, cada vez mais consagre o seu povo, abençoe o seu povo com esse meio de graça que participaremos agora. Deus Altíssimo, em nome de Jesus te agradecemos por mais uma vez, como disse o texto, anunciar a morte do Senhor Jesus em nosso lugar e ansiar a volta do Senhor Jesus para, de novo, beber do fruto da videira e participar com os seus da mesa. Ó Senhor, Maranata, venha. Ó Senhor, louvado sejas pelo maravilhoso sacrifício e ato de amor, entregando o seu Filho para derramar o seu sangue, para ter o seu corpo ferido e castigado no nosso lugar. Deus Altíssimo, em nome de Jesus pedimos, tome do uso comum a parte dos alimentos que agora o teu povo, em obediência à tua palavra, e não apenas em obediência cega, mas com fé, ó Deus, e com entendimento, Deus, participa, crescendo, Deus, ainda mais na fé, na esperança das tuas promessas e da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, consagra-nos, santifica-nos, ajuda-nos, Deus, a responder com mais e mais amor a tanta graça e tanta bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. E se alguém aqui ainda não está preparado, Senhor, prepare, abençoe, fortaleça, ensine, dê discernimento, livre, ó Deus, da ignorância, Senhor, e dos frutos dessa ignorância, Senhor. Dá, ó Deus, que cada um tenha o desejo, Senhor, alegre e feliz, de sempre participar dessa mesa e se preparar para que, quando Cristo voltar, ó Deus, possa também participar com Ele de novo. Assim te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém. Quem vai participar, fique em pé, e os presbíteros vão distribuir. Eu creio que já podemos distribuir tanto o pão quanto o cálice, otimizando esse momento. Disse o Senhor Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, diz o texto, que ele tomou um cálice, deu graças e disse: tomai e bebei, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele, fazei isso em memória de mim. Todos devem participar do pão e do cálice, conforme os nossos irmãos presbíteros servirem.
Todos os irmãos participaram? Alguém foi omitido involuntariamente? Não? Como lemos, queridos, disse o Senhor Jesus: esse é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele, fazei isso em memória de mim. Participemos juntos, queridos, do pão. Graças te damos, Senhor, porque como esse pão que acabamos de receber, de mastigar, de saborear, agora faz parte, ó Deus, de nós. O Senhor Deus também nos une ao Teu Filho e nos permite ser corpo de Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque destes o Cordeiro de Deus, o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar para a vida eterna, de um modo inseparável, Senhor, por causa do Teu grande amor, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos. Amém. Também disse a palavra: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nova aliança. Jeremias 31 registrava aquela aliança que Deus faz com o seu povo, garantindo que não se lembraria dos seus pecados, por causa da perfeita fé que o próprio Espírito Santo opera. Recebei o cálice que nos faz rememorar essa nova aliança no sangue do nosso Redentor. Participemos juntos, queridos, do fruto da videira. Ó Deus doce e amargo, ao mesmo tempo, é essa bebida, nos lembrando da doçura do Teu amor, revelada naquele momento, ó Deus, tão amargo, que o Teu Filho experimentou por amor de nós, quando não passastes dele o cálice, mas Ele bebeu o cálice no nosso lugar, para que já não mais, ó Deus, estivéssemos debaixo da Tua ira, mas sim da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o mal, que transforma, ó Deus, os nossos pecados em uma situação mais alva do que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, nós somos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma música antes da exposição da palavra de Deus. Nosso irmão Ismael e nossa irmã Eline nos dirigirão nesse cântico. Cantemos, irmãos. Pedra angular que me sustenta.
Ainda em pé como os irmãos estão, abram suas Bíblias na carta de Tiago, meus irmãos. Carta de Tiago, capítulo 1. Temos separado as manhãs desses primeiros domingos do mês para estudar essa carta. E nesta manhã nós vamos estudar desde o versículo 16 até o versículo 27 do capítulo 1, Tiago capítulo 1, do 16 ao 27, onde veremos a ação da palavra de Deus, ou a palavra de Deus em ação. Diz o seguinte, queridos, Tiago 1, 16 ao 27. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos uma vez mais. Ó Deus, ilumine o nosso entendimento, use a minha vida, Deus, com Teu Santo Espírito para expor, para explicar a Tua palavra com poder e graça, e fala ao coração de cada um de nós aqui presente, Teu povo, que precisa, Senhor, reconhecer a ação da Tua palavra e agir conforme a Tua palavra manda, Senhor. Dá-nos essa capacidade, essa competência de realmente colocar a palavra em ação e reconhecer a ação da Tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, queridos. A carta de Tiago, ela é maravilhosa em nos ensinar a lidar com a realidade. Embora ela já comece nos desafiando a estar alegre no meio das provações, e isso é dificílimo. É dificílimo para uma mãe lidar, às vezes, com a rebeldia do seu filho, ou até mesmo com os vícios do seu filho. É dificílimo para uma esposa lidar com a brutalidade e às vezes até a bestialidade do seu marido. É dificílimo para um marido lidar muitas vezes com as fraquezas, as dificuldades da sua esposa. É difícil para uma igreja lidar às vezes com as limitações do seu pastor. É difícil para o pastor lidar muitas vezes com as dificuldades de várias formas que a sua igreja passa,
e no meio de tantas provações ainda estar alegre, estar cantando, estar sorrindo de uma forma sincera e genuína, não de uma forma forçada e falsa. E o texto de Tiago, os irmãos se lembram, nos ensina que os 3 P's nos levam a passar pela provação com perseverança até chegar à perfeição. Falamos disso lá atrás. E o texto de Tiago nos ensina para isso, pedir a sabedoria do alto, para que não de uma forma mundana ou mediana ou medíocre lidar com as tribulações e as provações. E os nossos irmãos no primeiro século passaram por provações e tribulações que, queira Deus, nós continuemos a nem passar perto, como muitos deles tiveram seus irmãos martirizados, foram expulsos das suas famílias, dos seus empregos, por professar a fé cristã. É de provações nessa proporção também que Tiago está falando aqui, e haja sabedoria do alto, aquela sabedoria que a gente pede, que o Senhor dá e que o Senhor dá com abundância, para a gente entender a brevidade da vida, a fragilidade da vida, para a gente entender o que realmente vale a pena nessa vida, como a gente estudou mês passado. E agora, queridos, chamando o povo a não ficar no engano, na ilusão, tirando conclusões erradas e precipitadas, o escritor chama os seus leitores a não viverem enganados e olharem para todo o contexto de provação, de tribulação, dentro de um contexto maior, que é o contexto da ação da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para os nossos problemas, de uma maneira muito reduzida. Eu estou passando por isso por causa do meu chefe, eu estou passando por isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa do presidente, sabe? Como se a causa das nossas provações fosse uma pessoa tão imperfeita e limitada como eu e você. E o Tiago nos chama a atenção para olhar para a vida, entendendo, como ele diz aqui, que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, vem do Pai das luzes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados com propósito. E quando Paulo fala de todas as coisas, ele não está falando só de boa notícia, ele não está falando só do aumento de salário no trabalho, ele não está falando só da saúde, ele não está falando só do bom casamento, ele não está falando só dos filhos obedientes, não, ele está falando todas as coisas. Inclui dentro dessas todas as coisas o que dói, o que faz chorar, o que faz sofrer, todas as coisas que passamos. Porque lembremos, queridos, nós somos pegos de surpresa com as provações dessa vida, Deus não. Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. Deus predestinou toda a história. E é disso que Tiago está falando. Tiago está falando assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E quando ele chama de Pai das luzes, ele está falando: ei, lembra aquele que fez o sol? É o teu Pai. Lembra aquele que fez cada uma das estrelas, e muitas delas é maior que o sol? É o teu Pai. Vem dele. Aquele para quem não falta poder, tanto que ele fez todas as luzes, todos os luzeiros. Se ele estivesse falando aqui só das lâmpadas, já era muito, porque você já percebeu como foi genial a invenção da lâmpada elétrica? Ou mesmo lá na pré-história, quem primeira vez acendeu um fogo para iluminar uma caverna, já era uma coisa maravilhosa. Mas aqui ele está falando do Pai das luzes, dos luzeiros, aquele que na criação criou todas as coisas. Tiago está falando assim: você acha que aquele que criou todas as estrelas não seria capaz de evitar as provações que você passa? Falta poder para ele? Falta sabedoria? Então, ele está falando que todas as coisas vêm dele,
todo dom perfeito, toda dádiva, porque elas são segundo o seu querer, versículo 18. Isso está dentro de um plano, isso está dentro de um decreto, um eterno decreto. De novo, nós somos pegos de surpresa por um diagnóstico de uma enfermidade, por uma notícia de demissão, por uma traição, por um abandono, por um esquecimento. Nós somos pegos de surpresa, mas tudo isso estava dentro da vontade de um Deus. E que Deus é esse? Aquele que nos gerou pela palavra da verdade. Olha a palavra de Deus em ação. A palavra da verdade, a mesma que nos gerou, é aquela que governa, que preside todas as coisas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. E diz o apóstolo aqui ainda no versículo 18, essa vontade de Deus, que nos trouxe a existência a partir do nada, ela nos trouxe a existência para que fôssemos como que as primícias das criaturas. Lembra lá da narrativa da criação? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, chega no sexto dia, a Trindade se reúne, Pai, Filho, Espírito Santo, e decide: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. E Deus delega: sujeitai e dominai a terra. Ainda essa semana, alguém me contava de uma pessoa que entendia que devemos igualar os homens aos animais. E tem gente fazendo essa confusão, né? Achando que você não pode comer carne de animal porque o animal é tão ser vivo quanto o homem. Espera aí. Ser vivo é uma coisa, ser imagem e semelhança de Deus é outra. E algumas pessoas até confundem, né? Porque, de fato, né? Para pensar, uma colmeia de abelhas, às vezes ela funciona melhor do que a sociedade organizada brasileira. Um formigueiro. Mas isso tão somente por quê? Porque a criação continua obediente à palavra do Criador. E o administrador da criação, o vice-regente da criação, aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus, se rebelou, se virou de costas para o Criador, e por isso tem dirigido a sua vida e administrado toda a criação dessa forma caótica e autodestrutiva que a gente tem visto. Mas não significa que porque os animais funcionam melhor que os homens, algumas vezes, que na próxima eleição nós vamos eleger um gorila para presidente do Brasil. Animais não são iguais a homens. Os homens, por mais que o pecado tenha manchado, tenha corrompido, tenha levado à imperfeição, ainda são portadores da imagem e semelhança de Deus. E ainda são alvos da melhor parte da história decretada por Deus. Como diz aqui, Ele nos gerou pela sua palavra para que fôssemos as primícias das criaturas, os primeiros, os principais. E por quê? Ele nos fez imagem semelhante a dele. O pecado manchou e ofuscou a beleza, a capacidade de refletir essa imagem e semelhança. Sabe como quando um espelho fica ali talvez riscado, ou embaçado, ou sujo, e ele ainda reflete o que está na frente dele, mas não com clareza, não com precisão. É assim que nós estamos. Nós estamos assim. A gente reflete quem é Deus e muitos dos seus atributos comunicáveis, muitas das suas qualidades, muito da sua beleza, mas ainda que com imperfeição. Mas Deus não desistiu de que nós um dia reflitamos, demonstremos essa beleza e essa perfeição.
Por isso que o texto lá de Romanos 28, ele não anda, Romanos 8, 28, ele não anda sozinho. Ele está fundido com o versículo 29. Por que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados com um propósito? Qual que é o propósito? Versículo 29 te explica. Serem conformes à imagem do Filho. Então a palavra de Deus está em ação desde que nos criou, desde que nos gerou, bem como desde que ela nos regenerou, nos gerou de novo, nos fez novas criaturas, para que de novo reflitamos a beleza e sejamos a principal parte da criação, com capacidade, com competência, com sabedoria, para administrar todas as outras partes, os rios, os lagos, as samambaias, as girafas, as abelhas, todas as partes da criação. Então, a primeira ação da palavra que esse texto nos mostra é isso, é que somos gerados pela palavra de Deus. Somos gerados pela palavra de Deus, e aqueles que, como os leitores da carta de Tiago, os membros da igreja que receberam essa carta, fomos criados, e não apenas criados, mas regenerados, gerados novamente, para que sejamos a parte principal da criatura. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida, é que sejamos o principal, os primeiros, os melhores, os que refletem a perfeição de Deus. Então a palavra de Deus está em ação desde que fomos gerados. Mas também a palavra de Deus, como vemos aí em versículos 19 a 21, ela está em ação operando salvação. Olha só, versículos 19 a 21, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. O apóstolo, o escritor Tiago, ele parte do pressuposto de que ele está falando com gente que sabe do que ele está falando. Sabe que existe um Deus Criador, sabe que existe um Deus Criador que criou o homem para refletir a sua imagem. E aí ele diz, sabendo disso, vocês sejam prontos para ouvir, tardio no falar, tardio no irar. Queridos, isso reflete não apenas a proporcionalidade da criação em nós. Quantos ouvidos você tem? E quantas bocas? Será que Deus nos fez com o dobro de ouvidos, que é para que a gente realmente entenda que a gente tem que muito mais ouvir do que falar? É o que o versículo está nos ensinando. Primeiro você escute, depois você fale, e muito depois você fique irado. Porque o que acontece? No meio das provações, das tribulações, qual que é a resposta automática? A ira. Muitas vezes as provações, as tribulações, elas vêm num contexto de injustiça. E nós vivemos num mundo que é governado pela injustiça. Desde que os nossos pais Adão e Eva se submeteram à palavra mentirosa de Satanás, a humanidade tem seguido a palavra da injustiça, tem promovido injustiça, tem produzido injustiça, e injustiça leva a ira. E muitas vezes nós somos ofendidos injustamente, roubados injustamente, desprezados injustamente, irritados. De várias formas nós somos alvos de injustiça, e essa injustiça produz ira. E se a gente esquece que mesmo esses eventos tão terríveis e tristes que a gente sofre às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes na rua, porque somos pecadores vivendo com pecadores, se a gente esquece disso, a gente vive sempre irritado, sempre irado. Mas a gente não pode esquecer da palavra de Deus em ação, que está governando todas as coisas, até esses atos indesejados. Então, por isso que sempre, diante das provações, das tribulações, das tentações
E eu não estou falando de algo que eu acho fácil colocar em prática, irmãos. Quando alguém passa no farol vermelho e quase faz eu bater o carro, eu fico irado. Ou não. Quando alguém não te retribui conforme o teu trabalho, a tua dedicação, eu fico irado. Quando às vezes você passa por situações de injustiça, a ira é natural. Mas como diz o texto, a ira não pode ser a primeira reação. A primeira reação tem que ser: ouça. Ouça. Para só depois falar, em último estágio irar. E o versículo 20 nos explica por que a gente não pode inverter a ordem dos fatores. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Queridos, é fácil. Sexta-feira de manhã eu estava diante de uns 70, 80 policiais falando para eles a palavra do nosso Senhor: se alguém te ferir a face, dá outra face. Na quinta-feira, um dos colegas de trabalho dele tinha tomado um tiro no rosto, e vocês sabem disso. O que é natural? O que muitas vezes se espera? Deu tiro na cara, tem que dar outro. Olho por olho, dente por dente. Mas não é o que o nosso Senhor ensinou. Porque justamente a nossa ira, a ira humana, a ira de gente com coração corrupto, não produz a justiça de Deus. Por isso, Salmo número 4, versículo 4 diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não estamos livres de ficar irados. Assim como não estamos livres de que os passarinhos rodeiem a nossa cabeça, mas a gente pode evitar que um passarinho faça um ninho na nossa cabeça. Assim como a gente pode evitar que os nossos pensamentos, numa situação de ira, nos levem a falar o que não deve, nos levem a colocar em prática o que não deve e perder a razão, praticando uma injustiça, desobedecendo a perfeita lei de Deus. Então, queridos, a segunda ação da palavra de Deus no meio das tribulações, como ele diz aqui no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. A mesma palavra da verdade que gerou é a palavra que leva à salvação. Salvação que vem pela fé, fé pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus, ela age criando, mas ela age salvando. E é para essa salvação que Deus tem nos chamado, não para que sejamos mais um irado, desequilibrado, explosivo, pagando mal com o mal, reagindo como quem não tem essa palavra. Esse é o desafio, queridos. E quando ele diz aqui, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, é para que a gente entenda, queridos, que tem algo em nós ocupando o lugar dessa santa palavra. E esse algo precisa ser esvaziado, tirado, despido, despojado. Sabe, quando um agricultor vai plantar uma boa semente, ele não simplesmente joga a semente. Primeiro ele vai lá naquele solo, ele limpa, ele tira as ervas daninhas, ele abre ali os sulcos na terra para que a semente receba ali um melhor acesso, ele prepara a terra. Você se lembra, o Senhor Jesus disse que o nosso coração é a fonte de todos os males. Do coração do homem procede todos os males. Então é necessário que, ao receber a palavra da salvação, como acabamos de fazer, confessando os nossos pecados e reconhecendo que precisamos nos santificar, dia a dia a gente se esvazie do velho homem, se esvazie
daquilo que está cheio de maldade, que está cheio de impureza, de toda contaminação, de toda mentira, de toda dúvida, de todo engano do diabo, para que a palavra cada vez mais gere o fruto que só ela pode gerar. Você lembra da parábola da semente, né? Jesus contou, existem 4 tipos diferentes de solos. Nem sempre a palavra ela cai num solo fértil. E nós somos responsáveis em fertilizar, em preparar. Então, é aquilo que eu já disse em determinado momento. Tem 2 modos de você vir para a igreja ouvir a palavra de Deus, por exemplo. Ou tem 2 modos de você ler a Bíblia na tua casa, por exemplo. Um modo é aquele modo todo despreparado, que sai de casa atrasado, chutando o cachorro, brigando com o marido, com a esposa. Vai chegar na igreja, não vai absorver todo o conteúdo. Agora, aquele que, puxa, na sexta-feira falou, está chegando o final de semana. Senhor, me prepara para no domingo estar na tua casa. E aí no sábado diz, amanhã vou estudar a palavra de Deus com meus irmãos. Senhor, fala comigo. Quando chega no domingo, esse irmão, essa irmã, está como uma esponja, pronta para reter tudo que vai descer dos céus como orvalho. Por mais incompetente que seja o professor, por mais incapaz que seja o pregador, a palavra de Deus não vai voltar vazia. É nesse sentido que o texto está falando, para que você acolha com mansidão, não acolha com hostilidade, porque muitas vezes a palavra ela vem para incomodar, ela vem para cutucar, ela vem para confrontar você do seu pecado, da sua maldade, da sua impureza. E muitas vezes a reação do ouvinte da palavra, qual que é? O pastor só falou isso porque eu estava na igreja. Não, irmão, eu nem lembro de como está a tua vida, está tão corrido, eu só estou querendo ser fiel à palavra. Tenha certeza que quando a palavra de Deus fala lá no fundo do teu coração, não é mérito do pregador, é honra e glória do Deus da palavra falando com você. Então, queridos, essa palavra em ação que gerou, essa palavra em ação, ela salva. Quando ela encontra num coração um bom terreno para produzir os frutos da salvação. E essa palavra em ação, ela deve ser praticada. Não é só Deus que age através da palavra. Eu e você somos responsabilizados em agir conforme a palavra. E é o que o texto vai continuar dizendo nos versículos 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta nada você ser um doutor em teologia que não coloca em prática a palavra de Deus. E tem gente assim, com diploma, inclusive, de universidade internacional, inclusive, mas que não acredita nessa palavra, muito menos pratica essa palavra. O desafio aqui é, se torne um praticante dessa palavra, não apenas ouça, não apenas decore, mas como alguém já disse, seja a Bíblia que os outros veem. Eu sei que é meio exagerada essa expressão, porque a palavra de Deus é gloriosa demais para alguém conseguir ser ela. Só o nosso Senhor Jesus é ela, é o Verbo encarnado. Mas nós podemos, de algum modo, viver de tal modo que a gente seja praticante dela. Ela é regra de fé, mas de prática. Fé sem obras, como o Tiago vai explicar lá no 2º capítulo, é morta. E aí ele usa uma ilustração aqui muito clara, muito esclarecedora. Você se olhou no espelho hoje? Eu creio que todos se olharam, né? Aí chegou lá na frente do espelho, o que você viu? Todo descabelado, com perdão da palavra, tinha as remelas no olho, né?
Talvez você tenha enxergado um cravo, uma espinha, e falou, não, preciso tirar isso daqui que está gritando. Não é assim que você usa o espelho? Diante do espelho, você identifica algumas coisas que precisam acontecer com você e você faz. Dificilmente alguém se olha no espelho e fala, vou deixar desse jeito. No mínimo uma ajeitadinha dá, né? Por mais pressa que esteja. Só que ele diz, tem gente que usa a palavra de Deus como um espelho, mas não implementa melhorias. A pessoa se olha no espelho, deixa o espelho para lá e esquece. Esquece que o cabelo está despenteado, esquece que precisa lavar, esquece, né, que precisa talvez de um retoque, de uma maquiagem, e sai para a vida como se não tivesse olhado no espelho. E na verdade, queridos, a palavra de Deus, mais do que um espelho, ela é uma fotografia do padrão, da beleza que nós devemos perseguir e alcançar. Porque é na palavra de Deus que está o Verbo encarnado, a revelação do Cristo, do Deus vivo, aquele que é cheio de glória, perfeito, aquele que em Deus quer nos tornar parecidos novamente. Então, diferente de algumas religiões que pintam lá uma imagem e diz aquele é o Cristo, aquele Jesus era assim, cabelo loiro, olho verde, olho azul, não. A revelação de Cristo está na palavra. E eu devo olhar para a palavra e falar, isso não está parecido com Jesus na minha vida, precisa ficar. Jesus fazia assim, eu não faço, eu preciso fazer. Jesus falaria isso quando passasse por uma situação igual a que eu estou passando, então eu preciso falar o que Jesus falava. Percebem, irmãos? Usar a Bíblia não como um espelho de quem tem memória ruim, mas usar a Bíblia como a fotografia daquele que é perfeito, para que eu saiba onde está a perfeição e persiga essa perfeição, para que eu seja perfeito como Deus é, como Cristo é. É o que ele diz aqui, que a gente deve fazer. A gente não deve olhar para a Bíblia e enxergar na Bíblia só o que a gente quer, sem ser confrontado com o que precisa mudar, sem ser confrontado com o que precisa melhorar. É assim que devemos lidar com a Bíblia. Só que muitas vezes a gente nem lembra onde deixou a Bíblia, né? Muitas vezes é só no domingo que a gente acha a nossa Bíblia e leva para a igreja, e aí quer dizer, passou a semana inteira despenteado, todo mal apresentado, não para o mundo só, mas para Deus. Então ele nos chama a atenção, olha, se você quer realmente praticar a palavra, você vai cumprir a lei perfeita, a lei da perfeita liberdade. Aqui ele chama a palavra de lei, e nada mais é do que realmente o que devemos fazer: honrar o mais velho, honrar a autoridade, preservar a vida, ser fiel, respeitar a propriedade do outro, não ser um mentiroso, não ser um invejoso. É a lei que ninguém consegue condenar, é a lei que realmente te deixa livre. Alguém que perde a sua liberdade é por quê? Porque transgrediu a lei. E assim é o pecado. Quem transgride a lei se torna escravo do pecado, preso do pecado. E aí ele termina os versículos 26 e 27, dizendo, olha, quem supõe ser religioso, faz um teste. Faz um teste. Se você realmente é praticante da palavra, se você realmente tem cumprido a lei de Deus, como é que você usa a sua língua? Testezinho simples. Você é um mentiroso, um fofoqueiro, um difamador? É assim que você usa a sua língua? É para isso que Deus fez a sua língua? Ou Deus te deu a capacidade de comunicar como Ele se comunicou,
para que você fale do bem, você promova o bem, você promova a boa fama, promova o que é bom. O que é ruim, deixa cair no esquecimento, mas o que é bom, você propague, você proclame. De 0 a 10, que nota você dá para o uso da tua língua? De 0 a 10. Do que você tem falado? Dá para contar para nós quais são as suas conversas? Se eu chamar alguém aqui na frente e falar, conta para a gente sobre o que você conversou com seus parentes essa semana, com seus colegas na escola, que nota vai ser? Ou não dá nem para contar? Você vai ficar vermelho de vergonha se alguém ficar sabendo do que você conversou, do que você falou. É o teste da língua. Ele termina o versículo 27, resumindo. Religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, é o amor ao próximo, é socorrer o necessitado, e é guardar-se incontaminado do mundo. Amor ao próximo e santidade, é simples assim. Generosidade e santidade, é assim que se pratica a palavra do nosso Deus. Queridos, assim o Deus em quem não há variação. É interessante ele usar essa expressão no versículo 17. O Pai das luzes, que não pode existir variação ou sombra de mudança. Por quê? Porque Deus fez os luzeiros e o sol, quando ele está de um lado, ele faz sombra do outro. Aí passa o dia, ele inverte de lado, a sombra muda de lugar. A criação de Deus, ela tem variação na sua iluminação. É isso que o texto está falando. Agora o que ele diz, o nosso Deus, ele não varia. A luz dele é sempre a mesma, mostrando para nós o caminho pela sua palavra em ação, que gerou, que promoveu salvação e que leva à santificação quando praticada, quando colocada em ação. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do nosso Deus, a palavra que age, que salva, a palavra que santifica. Vamos encerrar esse momento de culto, queridos, cantando crer e observar. Essa é a palavra em ação, a palavra que é crida e desfruta da salvação, e a palavra que é praticada com as obras, conforme a lei da perfeita liberdade. Vamos ficar em pé, queridos, e cantar? Hino 110A. Em Jesus confiar, sua lei observar.
Oremos, irmãos. Pai bondoso e amado, te louvamos pela beleza da ação da Tua palavra. Desde que houve o haja luz e que todas as coisas foram criadas, ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, pela bênção de sermos primícias entre as Suas criaturas, Senhor. E, ó Deus, obrigado porque isso nos dá sentido, nos dá razão para viver, nos faz, ó Deus, aceitar, ó Deus, todas as tribulações e lutas, entendendo, Senhor, que o Senhor quer nos fazer melhores, refletindo a Tua beleza, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos trouxe salvação, ó Deus, quando estávamos tão longe dessa beleza, dessa perfeição. Ó Deus, ajuda-nos a acolher com mansidão, ó Deus, com alegria, com carinho, o que a Tua palavra fala ao nosso coração, Senhor. Inclusive quando ela nos confronta com os nossos pecados, com a nossa arrogância, com a nossa impureza, com a nossa maldade, ó Senhor, fala conosco, fala porque os Teus servos ouvem, Senhor. Continua a falar conosco, Deus, nos capacitando a colocar em prática, Senhor, não de forma superficial e religiosa, mas autêntica e verdadeira, expressando amor ao nosso semelhante, vivendo com santidade diante de Ti, ó Deus Altíssimo, colocando em prática, em ação, a Tua palavra na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia, Senhor. Perdoa-nos, porque tantas vezes somos negligentes, somos rebeldes, não agimos conforme a Tua palavra, muito menos reconhecemos que o Senhor segue governando e agindo pela Tua perfeita, santa e maravilhosa palavra. Bendito sejas Tu, Senhor, exaltado sejas Tu, Senhor, e tem misericórdia de nós, Senhor. É a nossa oração no final desse momento de culto tão precioso, tão abençoado, Senhor. Te peço, Senhor, leva-nos em paz, ó Deus, em segurança, com alegria, Deus, para viver e praticar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e ajuda-nos a voltar mais tarde, para beber um pouco mais daquilo que do Teu trono, ó Deus, através da Tua palavra podemos receber, Senhor. Fala conosco, Deus, e sê conosco. Abençoe a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, ó Deus, parentes, queridos, amigos, ó Deus. Transforme eles e nós com a Tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quero só reforçar um rápido aviso. Sobre o dia 1º de julho. Estamos a um mês ainda, mas se você tiver interesse em, primeiro, conhecer as bases bíblicas da obra missionária no Antigo e no Novo Testamento. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentro e fora do Brasil, desde como a Igreja Presbiteriana forma missionários, até como ela envia, né, como está o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil no mundo. E, por fim, entender como que a gente pode mobilizar mais gente para apoiar a obra missionária. Se você quiser ser capacitado nessas 3 áreas, dia 1º de julho,
na Igreja Presbiteriana Filadélfia, o pastor reverendo Cornélio Castro, né? Também missionário. Ele foi pastor em Cidade Dutra, já teve em obra missionária no Paraguai, enfim, é um querido irmão. Ele vai estar ministrando não só para as irmãs da SAF, mas as irmãs da SAF estão organizando, né, essa programação, mas para todos que estiverem interesse, homens, né, pois é, adolescentes, jovens, tá? Se você quiser dedicar um dia inteiro se enchendo de boa informação da obra missionária da Igreja Presbiteriana, então separa o dia 1º de julho, das 8 às 18, precisa de um investimento de R$100, que vai cobrir toda a refeição, café, almoço, material didático que você vai receber, né? Pastor, eu quero ir, mas puxa, R$100 para mim é impossível. Não deixa de ir por causa dos R$100. Se realmente para você for impossível, vem conversar com a gente conversa com o conselho, com alguns irmãos, talvez tenha irmão que não possa ir, mas possa te ajudar aí, tá bom? Faça isso, tem um mês aí para a gente ter uma boa participação dos irmãos da igreja, aliás, tem 15 dias, né? Isso, até o dia 15 de junho essa inscrição tem que estar feita para as vagas serem distribuídas com a melhor forma de distribuição, tá bom? Então só esse aviso, 1º de julho, inscrição até o dia 15 de junho, tá? E vai ser na Igreja Filadélfia, ali pertinho do Shopping Interlagos. Não vejo visitantes, tem visitante aí? Não, né? Não tem visitante? Então tem mais algum aviso, queridos? Lembram de mais algum aviso? Não? Então vamos em paz e até mais tarde para louvarmos ainda mais o nosso Deus.